Olá, bom domingo a todos. Depois de tanto tempo de sofrimento e de angústia, passando por as dificuldades do nosso dia a dia, nós cristãos católicos que estamos neste mundo, que sofrimento é viver num mundo onde tudo é contrário àquilo que Jesus deixou no nosso dia a dia, a sua igreja, os 7 sacramentos e os encarregados para conduzir as ovelhas até o juízo final de Jesus Cristo, quando vier julgar os vivos e os mortos. Então comecei neste domingo passando pelas meditações que um cristão católico pode meditar. Aí veio como revelação falando: envia essa mensagem às pessoas que estão hoje em sofrimento, em busca da verdade e do conhecimento, como seguir neste mundo para chegar até a salvação das almas. Aí vai na igreja, na quarta igreja do Apocalipse, onde São João, num dia de domingo, foi à ilha de Pátamo e o anjo apareceu a ele e falou das 7 igrejas. E como ele falou das 7 igrejas, eu cheguei neste domingo, foi revelado para enviar essa mensagem do anjo da igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze fino. Conheça as tuas obras, a tua fé, a tua caridade e serviço, a tua paciência e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Porém, tem alguma coisa contra ti, porque permitiste a Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e seduzir os seus servos para fornicarem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para fazer penitência e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a reduzirei a um leito de dor, e os que adulteraram com ela se verão numa grandíssima tribulação. Se não fizerem penitência das suas obras, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. E a vós, porém, digo, assim como aos outros fiéis de Tiatira, que não seguem esta doutrina e que não conhecem as profundidades, como eles lhe chamam, de Satanás, eu não porei sobre vós outro peso. Todavia guardai bem aquilo que tendes recebido de Deus, até que eu venha pedir-vos conta. E aquele que vencer e que praticar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, que serão quebradas como vaso de olheiro. Como eu também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes da igreja de Tiatira, tem a igreja de Pérgamo, que o anjo falou que todo aquele que recebeu uma pedrinha branca
esse conhecerá como se livrar da grande prostituta, da Jezabel. E aqui nós que estamos neste mundo, vendo o mundo caminhando para o ateísmo, para o sindeosismo e para lugar que só leva o cristão a conhecer o caminho do erro, eu poderia estar quieto na minha solidão, no silêncio, na minha casa, mas vem uma dor no meu coração, fazendo com que eu não fique calado. E aí venho nestes vídeos fazer um alerta para as pessoas, apesar de não ser nem profeta, nem apóstolo, nem doutor, mas estou fazendo esta publicação e enviando essas mensagens para que a minha alma se tranquilize e eu não venha a ser culpado de ter tido a oportunidade de falar e não falei. As revelações divinas são coisas maravilhosas. Ninguém sem o amor de Deus chega a lugar nenhum. Deus, quando criou o mundo, deixou tudo pronto, do começo ao fim. O paraíso do Éden, a arca de Noé, a arca da aliança, os mandamentos, os reis, os profetas. Nos profetas foi a preparação para a primeira vinda de Jesus Cristo à Terra. Começou com Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, 4 grandes profetas, preparando os caminhos e o entendimento para a primeira vinda do Messias. E depois 12 profetas menores, que todos eles trabalharam com conhecimento e retidão e obediência para preparar todos aqueles que esperavam o Messias prometido. E aí, concluída a sua missão, nasceu Jesus, o Filho de Deus feito homem, do ventre de Maria, com toda a perfeição, com todo o seu amor, deixou sua igreja, o paraíso que foi renovado depois do pecado de Adão, deixou o seu representante São Pedro. São Pedro passou pelas dificuldades, mas Jesus orou por ele e ele ficou como seu representante. Deixou os 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São João, deixou os 12 apóstolos. Nesses 12 apóstolos, preparando a igreja de Jesus e a sua segunda vinda à terra, assim como foi 4 profetas maiores e 12 menores, assim foram 4 evangelhos e 12 apóstolos, recebendo o Espírito Santo no cenáculo, encarregado de levar a boa nova a todos os cristãos. E
fizeram com perfeição, mas sabendo que, assim como foi na primeira vinda, também será na segunda vinda, quando os encarregados da verdade e da justiça não receberam a mensagem dos evangelhos e dos apóstolos e se apostataram e fizeram com que nós padecesse neste mundo o sofrimento da desobediência que Adão teve no Éden, a desobediência que deixaram na igreja, tirando a presença real de Jesus Cristo e porando a abominação da desolação. E aí os fiéis que esperavam o alimento que Jesus deixou: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. E assim como a desobediência do Éden, assim a desobediência da Igreja de Jesus Cristo, que deixou os 7 sacramentos, e nos 7 sacramentos, o sacramento da comunhão. E nós perdemos, assim como foi perdido no Éden, perdemos também na segunda vinda de Jesus. Mas Jesus deixou a esperança de salvação e dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e assim a esperança que dentro do sofrimento e do silêncio nós alcançaria a vitória definitiva. E assim a gente estamos aqui vivendo, quem ficar na obediência e não desobedecendo a lei que Deus nos deu, a obediência para respeitar e não comer da árvore proibida, assim, aquele que recebeu a pedrinha branca e recebeu a promessa de salvação, então também todos nós que padecemos essas desordens que está hoje no mundo, e as pessoas que vivem na igreja de Tiatira, o anjo deixou essa homenagem para que a gente não adultere com a prostituta, que em vez de obedecer e só comer da árvore da vida, então a gente que conhecemos esta obediência, sabemos o que é a árvore da vida e a árvore da morte. E quem recebeu a promessa de Jesus e ficou em obediência, não ouvindo a voz da serpente, para comer da árvore da ciência do bem e do mal, ficamos na árvore da vida, alimento que foi o de Adão antes do pecado. Assim nós também podemos receber a árvore da vida e viver na esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, para quando vier julgar os vivos e os mortos. Então, tenho muito a desejar felicidade para aquelas pessoas que têm temor a Deus e as promessas que Ele deixou nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos sair
da prostituição e entrar na perfeição de Jesus Cristo, na Jerusalém celeste, que é a glória do paraíso. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.